Você já desejou ser alguém inabalável? Alguém que não se deixa destruir por críticas, rejeições, perdas ou traições? Talvez até já tenha sonhado com o dia em que não precisaria mais carregar aquele peso silencioso no peito, aquela dor que corrói por dentro, mesmo quando você sorri por fora. A verdade é que, em algum momento, todos nós nos cansamos da pressão de parecer fortes o tempo inteiro. Criamos uma imagem de invulnerabilidade, mas no fundo, tudo o que gostaríamos era de descansar, nem que fosse por um instante, do esforço de sustentar esse personagem intocável. Mas existe algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Quanto mais você foge da dor, mais ela controla você. Quanto mais tenta se anestesiar, se proteger ou se esconder, mais se torna refém do que acontece ao seu redor. Palavras ferem, atitudes decepcionam, silêncios destroem. E não, isso não é fraqueza. Essa é a realidade da maioria das pessoas. A diferença é que alguns apenas disfarçam melhor do que outros. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, afirmou: "Não somos aquilo que nos acontece, mas aquilo que escolhemos nos tornar." E aqui está a chave. Não se trata de se blindar contra o mundo, de se tornar frio ou indiferente. Trata-se de integrar, de trazer à luz tudo aquilo que ainda vive escondido em você. Porque força verdadeira não é ausência de dor. É a consciência plena de quem você é, mesmo quando sangra. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Este conteúdo é para você que está cansado de se ferir com tudo e com todos. Para você que sente estar sempre em desvantagem emocional, como se as pessoas ao seu redor tivessem algum poder misterioso sobre seus sentimentos. Mas quero te mostrar uma verdade incômoda. Aquilo que mais te machuca não está do lado de fora. Não são as palavras mal escolhidas, nem as traições inesperadas, nem os abandonos que sofreu. O que realmente dói é o que essas experiências ativam dentro de você. É a ferida antiga que nunca foi curada, o trauma que ficou em silêncio, o vazio que você tenta esconder atrás de uma máscara de força e orgulho. Jung nos lembra que a dor que sentimos diante do mundo externo é apenas o reflexo daquilo que ainda não foi integrado no nosso mundo interno. É por isso que algumas pessoas atravessam tempestades devastadoras e permanecem serenas, enquanto outras desmoronam diante de um comentário banal. Não é sobre o que acontece, mas sobre onde isso atinge você. E aqui está uma das verdades mais duras. Você ainda sofre tanto porque, no fundo, acredita que pode controlar a forma como o mundo deveria tratá-lo. Vive tentando ser bom o suficiente, inteligente o bastante, compreensivo em excesso, como se isso garantisse que ninguém nunca mais fosse te ferir. Mas o controle é uma ilusão. Enquanto se agarra a ele, você vive em constante tensão, tentando prever o imprevisível, evitar o inevitável, segurar aquilo que jamais poderia estar em suas mãos. Se você realmente deseja parar de sofrer, precisa parar de fugir do sofrimento. O que vai libertar você não é mais controle, e sim mais consciência. Enquanto você acreditar que as pessoas precisam mudar para que a sua dor desapareça, continuará prisioneiro das atitudes delas. A sua liberdade começa no instante em que percebe que tudo o que vem de fora só tem poder sobre você se encontrar ressonância dentro de si. E é aqui que se revela o verdadeiro campo de batalha, o inconsciente. O que você não vê, não entende e não domina, domina você. Carl Jung disse uma frase que deveria ecoar todos os dias em nossa mente. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Essa é a realidade que aprisiona tantas pessoas. A dor que explode de repente, a tristeza que surge sem explicação, a raiva que toma conta do nada, nada disso é aleatório.
São sinais vindos de partes suas que foram esquecidas, ignoradas, reprimidas. Esse território sombrio que Jung chamou de inconsciente não é apenas um amontoado de pensamentos vagos. É uma força viva, um sistema de memórias, traumas, desejos e medos que você não quer enfrentar, mas que continuam decidindo como você sente, reage e age. Já se perguntou por que certas palavras te destroem, enquanto outras pessoas parecem não ligar? Porque essas palavras tocam feridas em você que ainda estão abertas. E se doem tanto, é porque você nunca as enfrentou de verdade. Apenas varreu para debaixo do tapete psicológico. Mas o que é ignorado não desaparece. O inconsciente sempre encontra formas de se manifestar. Em relacionamentos tóxicos repetidos, em padrões de autossabotagem, em medos e ansiedades que aparecem justamente quando tudo parece ir bem. Não é azar, é o inconsciente tentando te acordar. Mas você insiste em dormir. Se você deseja, de fato, ser alguém que não se deixa abalar, precisa parar de fugir do que carrega dentro de si. Porque enquanto não conhecer o seu próprio inconsciente, será apenas um fantoche das suas emoções. E quanto mais você tenta se proteger da dor externa, mais vulnerável fica a dor interna. A saída, no entanto, não está em se defender, está em se integrar. Ser inabalável não é erguer muralhas, nem fingir que nada o atinge. É um ato profundo de autoconhecimento. Não é resistência, é clareza. É olhar para dentro, mesmo quando isso assusta, e ter coragem de acolher aquilo que você esconde de todos, e até de si mesmo. A maioria acredita que a solução para não se ferir é se fechar. Criam máscaras, constroem armaduras emocionais e repetem para si mesmos: não ligo mais, nada me afeta. Mas no silêncio da noite continuam sangrando, continuam corroendo por dentro. O problema nunca foi sentir. O problema é não compreender o que sente, e isso só acontece quando ainda não se conhece de verdade. Jung dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E a primeira alma que você precisa ter coragem de tocar é a sua própria. Porque ser forte emocionalmente não é ser frio. Não é ignorar conflitos, sufocar lágrimas ou fingir que não se importa. É justamente o oposto. É integrar, aceitar, trazer à luz o que estava escondido nas sombras. Você não se torna intocável ao criar uma barreira entre si e o mundo. Você se torna intocável quando entende que nada pode ferir aquilo que já foi acolhido dentro de você. Quando você integra suas sombras, seus medos, suas falhas e inseguranças, algo muda profundamente. Você deixa de reagir a tudo. Você observa, você escolhe. Você deixa de ser um fantoche emocional e passa a ser um ser humano inteiro. Isso é liberdade. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, não aquilo que os outros esperam de você, não a máscara que construiu para ser aceito, mas o que surge do encontro entre a sua luz e as suas sombras, entre o consciente e o inconsciente. A individuação não é um processo de perfeição. Jung dizia que ela não consiste em se tornar melhor, mas em se tornar inteiro. Você não precisa se livrar de nada para ser completo. Precisa aprender a integrar. E aqui está um segredo que ninguém te contou. Quanto mais você foge da dor, mais ela te persegue. Quanto mais tenta não ser afetado, mais frágil se torna. Mas quando encara suas feridas de frente, quando aceita quem você é, com tudo que há de belo e vergonhoso, nobre e falho, o mundo perde o poder de te derrubar. Isso exige coragem. Coragem de olhar para dentro. Coragem de largar as máscaras. Coragem de sentir. Porque é justamente na dor que se esconde a chave da transformação. A dor, longe de ser inimiga, pode se tornar o portal para a sua força real.
Desde pequeno, você aprendeu a odiar a dor. Disseram que sofrer era sinal de fraqueza, que chorar era perda de tempo, que sentir demais era sinônimo de vulnerabilidade. Então, você começou a fugir, a negar, a disfarçar. Mas a dor que é ignorada não desaparece. Ela se disfarça. Vira ansiedade, raiva, apatia, tédio, impulsos autodestrutivos que surgem do nada. É como se cavasse túneis dentro de você até que um dia, sem aviso, tudo desmorona. Jung, no entanto, enxergava o sofrimento de outra forma. Para ele, a dor era a mensageira da alma, o alarme do inconsciente, a linguagem que o seu eu mais profundo utiliza para chamar sua atenção. Ele dizia: a depressão é como uma dama de preto. Se ela aparecer, não a expulse. Convide-a a sentar, ofereça-lhe um café e ouça o que ela tem a dizer. O problema é que, em vez de ouvir, você se cala, se distrai, se ocupa, se anestesia. Faz de tudo para não olhar para o que realmente importa, o que essa dor está tentando mostrar. A verdade é que o sofrimento dói tanto porque você ainda está em guerra consigo mesmo. Uma parte sua quer crescer. Outra quer manter tudo como está. Uma parte pede mudança, outra insiste no controle. É nesse atrito que nasce a dor. E sim, mudar dói. Crescer dói. Deixar ir crenças antigas, cortar laços tóxicos, permitir que algo dentro de você morra para dar lugar ao novo. Tudo isso é um luto, uma morte e um renascimento. Mas é justamente nesse espaço de ruína que algo novo pode nascer. Quando tudo em você se desfaz, quando as certezas desmoronam e a dor expõe sua vulnerabilidade, é aí que surge a oportunidade de enxergar quem você realmente é, sem máscaras, sem atuações, sem as camadas de proteção. E nesse ponto, o sofrimento se torna sagrado. Ele te coloca de joelhos diante da única coisa que pode te libertar, você mesmo. Jung compreendia que a dor não era uma falha do sistema, mas parte essencial do processo. O sofrimento não é o fim do caminho, é o início da verdadeira jornada rumo à individuação. O problema é que a maioria desiste antes de atravessar esse vale escuro. Preferem fugir, se distrair, voltar à superfície. Mas não você. Se chegou até aqui é porque já está pronto para atravessar. A individuação não é uma estrada fácil. Ela não promete conforto, não garante segurança, não protege o ego. Pelo contrário, ela o destrói. É um processo de desconstrução. Jung descreveu a persona, essa máscara social que usamos para sermos aceitos, como um disfarce de conveniência coletiva, e para se tornar inteiro é preciso despir essa pele. Arrancar a máscara que você vestiu por tantos anos para sobreviver. Dói, sim, mas é apenas assim que você descobre o que existe por trás dela. Ao retirar essa máscara, você se depara com algo que talvez nunca tenha olhado de frente: a sua sombra. A sombra é composta de tudo aquilo que você reprimiu, escondeu ou negou em si mesmo. São desejos, impulsos, medos, ressentimentos, partes da sua psique que você considerou inaceitáveis e jogou para o escuro. Mas ignorar a sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, ela encontra outras formas de se manifestar. Em explosões de raiva, em vícios, em sabotagens silenciosas, em relacionamentos que sempre parecem repetir os mesmos padrões. Jung dizia que, enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Por isso, o processo de individuação exige coragem para iluminar esse território sombrio. Não para julgá-lo, mas para integrá-lo. A verdadeira liberdade não vem de negar quem você é, mas de abraçar até mesmo os aspectos que parecem contraditórios ou assustadores. É quando você olha para a sombra e diz: eu reconheço você, você faz parte de mim. Esse passo é doloroso, mas sem ele não há transformação real.
É aqui que a maioria foge, mas é aqui também que você começa a recuperar o poder que sempre foi seu. Quando você começa a integrar a sua sombra, algo extraordinário acontece. Uma energia antes bloqueada começa a se liberar. É como se pedaços perdidos de você retornassem, devolvendo força, clareza e autenticidade. O que antes era medo pode se tornar coragem. O que antes era raiva reprimida pode se transformar em assertividade. O que antes era insegurança pode se tornar compaixão, primeiro por você mesmo, depois pelos outros. Esse processo não significa virar perfeito. Muito pelo contrário, significa aceitar a imperfeição como parte essencial da sua humanidade. E é justamente esse reconhecimento que nos torna mais reais. O estoicismo ensina que o mundo não está sob nosso controle, mas a forma como reagimos, sim. E Jung nos mostra que não podemos escolher nossas sombras, mas podemos escolher o que fazer com elas. Quando essas duas visões se encontram, surge um caminho poderoso. Você não apenas enfrenta a vida com resiliência, mas também com profundidade. Não apenas suporta o peso do mundo, mas aprende a transformá-lo em sabedoria. A individuação, portanto, não é um destino final. É um movimento contínuo de se tornar quem você é. Dia após dia, escolha após escolha. Ao chegar neste ponto da jornada, você já compreende algo essencial. A verdadeira imunidade emocional não vem da dureza ou da resistência. Vem da clareza, do autoconhecimento profundo e da integração de todas as suas partes. Nada do que acontece fora de você tem poder quando você abraça sua própria sombra. Você ainda sente dor, ainda sofre, mas não se perde mais. Você observa, compreende e escolhe sua resposta. Não é sobre se tornar invulnerável, é sobre se tornar inteiro. Quem vive na superfície se deixa derrubar por qualquer onda. Quem mergulha nas profundezas conhece o silêncio, a estabilidade e o poder que existem lá embaixo. E é desse lugar que você passa a viver. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se despertou algum entendimento ou vontade de mudança, faça algo agora. Comente aqui nos comentários, eu escolho a consciência. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Comece um movimento de pessoas que não querem mais apenas sobreviver fingindo força, mas viver com verdade. E não pare aqui. Continue acompanhando os próximos vídeos dessa série, porque a verdadeira transformação só começa quando você não dá o primeiro passo e para no meio do caminho. O despertar é diário. A escolha é sua. Torne-se quem você realmente é.